Nós vamos utilizar 1,2 kg de carne de carneiro, uma cebola roxa grande cortada em cubos, um pimentão verde grande cortado, 4 pimentas de cheiro também cortadas em cubos, 4 dentes de alho grandes triturados, 60 ml ou aproximadamente 4 colheres de sopas de azeite ou óleo, água o suficiente para o cozimento da carne e cheiro verde, sal, colorau e pimenta a gosto. Inicialmente nós iremos temperar muito bem o corte que nós iremos utilizar do carneiro. Inicialmente nós iremos colocar sal. É interessante que nós temperemos bem de todos os lados. E nesse momento também nós já iremos entrar com alho e também iremos entrar com pimenta. Nós podemos utilizar a pimenta da preferência. Eu vou utilizar aqui um pouco de pimenta do reino e um pouco também de pimenta branca. E continuando aqui esse processo de temperar, nós vamos adicionar a cebola vermelha. Continuar sempre misturando muito bem. Vamos incorporar o pimentão, a pimenta de cheiro e também os talos da cebolinha. E vamos misturar para que esses vegetais impregnem o sabor na carne. Vamos tampar, vamos colocar na geladeira para marinar por no mínimo meia hora. E depois de 1 hora absorvendo esses sabores, a gente percebe que a carne ela muda um pouco de cor, apesar de não ter presença de nenhum ácido e de nenhum outro líquido. Os próprios vegetais eles vão liberando um pouco de líquido na presença do sal. Agora aqui no cozimento nós vamos precisar de uma panela grande e aí nós vamos colocar no fundo dessa panela um fio de azeite ou de óleo. E nós vamos esperar que esse fundo dessa panela e esse óleo eles aqueçam bastante. A gente precisa de uma panela bem quente para a gente poder selar essa carne. E depois que nós colocamos a carne, o interessante é que a gente não fique mexendo para que ela forme uma crosta. Em casa a gente tem mais tempo, então tá para esperar mais, mas aqui eu já vou começar a selar a carne. Carne já bem selada de ambos os lados, também dourada. A gente não mexe muito para ela não se liberar líquido e ela manter os seus sucos. E agora é hora da gente começar a entrar com os vegetais. Aqueles vegetais que nós deixamos marinando, eles também vão entrar aqui nesse momento e vão ser também levemente refogados. Apesar da coloração já estar um pouco bonita, nós vamos acrescentar um pouco de colorau, como é costume no nosso sertão. E a partir daqui nós vamos começar a cozinhar levemente essa carne. Vamos adicionar um pouco de água. Sempre que for necessário, nós vamos completar essa água e nós vamos continuar cozinhando essa carne, sempre completando a água até que ela esteja bem macia. É importante que a gente vá acompanhando esse processo de cozimento e sempre que necessário completar um pouco o nível do caldo, porque esse caldo ele vai reduzindo e nós vamos precisar de um pouco de caldo para fazer a farofa. Enquanto o nosso carneiro está cozinhando, nós vamos fazer o cuscuz e esse cuscuz ele vai servir para fazer a farofa para acompanhar o nosso prato. Nós podemos inicialmente colocar o flocão em um recipiente e aí nós iremos salgar a gosto. Eu gosto sempre de misturar. Essa aqui é a forma tradicional, por isso nós vamos fazer muito rápido, não precisa entrar em muitos detalhes. Quem tiver dificuldade na hora de saber a quantidade que vai utilizar, pode utilizar uma medida. Então, se eu estou utilizando 2 medidas de flocão de milho, depois de eu botar o sal a gosto, eu vou botar aproximadamente 1 medida de água para hidratar. Então, vamos hidratar o nosso flocão de milho. E o ponto é exatamente esse. Ele não fica com excesso de água, porém, ele fica bem úmido. A partir daqui nós vamos
tampar esse recipiente para manter o ambiente úmido por igual. E depois de 10 minutos nós vamos levar a uma cuscuzeira, cozinhar da forma mais tradicional. E após ele estar cozido, ainda quente, nós iremos desmanchar em um recipiente e a partir daí fazer a farofa. Depois de um longo processo de cozimento, a gente percebe que a carne já está ficando no ponto. Ela já está ficando bem macia, em alguns locais até começando a soltar do osso. Nesse ponto aqui nós já podemos tirar parte desse caldo que nós vamos utilizar para fazer a farofa. Em um recipiente aqui que eu coloquei um pouco de cebola roxa e também de cebolinha para agregar mais sabor a essa farofa, eu vou reservar uma parte desse caldo. E aí nós vamos utilizar esse caldo para fazer a farofa com o cuscuz. E o carneiro vai continuar aqui seu processo de cozimento até que ele fique bem guisado. E aí nós já podemos finalizar a nossa farofa de cuscuz, umedecendo o cuscuz com o caldo que nós retiramos da carne. E aí é só acrescentar e mexer. Quem gostar de uma farofa mais úmida vai colocar um pouco mais, e quem gostar de uma farofa mais sequinha coloca um pouco menos. Com isso a gente tem a farofa de cuscuz já pronta. Agora que o carneiro já está extremamente macio, o molho também já reduziu e ficou bem encorpado. Nesse momento aqui é o momento de ajustar sal e pimenta. No caso não vai ser necessário ajustar o sal, mas nós vamos já colocar aqui um pouco mais de pimenta e vamos finalizar também com um pouco de cebolinha. Agora nós já podemos desligar o fogo e servir. Se vocês observarem, eu não coloquei tomate, porque eu acho que o tomate nesse caso aqui ele não vai acrescentar muito sabor. Mas quem quiser colocar pode ficar à vontade, inclusive adicionar outras ervas na hora da marinada, como por exemplo alecrim e hortelã. Eu preferi fazer dessa forma aqui, mais simples. Eu vou ficar por aqui, vou continuar degustando o meu, que eu garanto que tá bom que só, e a gente se encontra na próxima receita. Tchau, tchau!